Olha aí, pessoal. Tudo junto e misturado, ó. Aqui bem pequenininho, os iridóforos, verdinhos e azuis. Os cromatóforos logo acima. É possível ver que eles se sobrepõem aos leucóforos, né? Em algumas situações eles estão sobrepostos. E, na verdade, aqui os branquinhos são os leucóforos. É como uma paleta de pintor. Eles conseguem, na verdade, com essas cores que eles têm, formar matizes de cores no ambiente onde eles se encontram, a fim de que eles tenham um mimetismo e uma camuflagem espetaculares, como a gente viu no vídeo. Não para por aí. Ainda temos outros dispositivos de camuflagem. Os músculos da pele, que vão orientar a textura. Lá no vídeo, a gente pode observar que ele está com uma textura de uma alga. Uma textura rugosa. E em questão de segundos, o animal fica com uma textura lisa. Quando ele fica branquinho, ele fica lisinho e se mostra como se fosse um animal grande e perigoso, para tentar desencorajar o cinegrafista, que ele deve provavelmente estar entendendo como um predador. E os músculos do corpo, que são responsáveis então por postura e locomoção, né? Olha que interessante aí. Olha a textura dessa sépia. Ela pode passar dessa textura rugosa para uma textura completamente lisa em segundos. Em segundos. Vocês já pararam para pensar como é que seria interessante? Poxa, controlar a textura da pele, se dar uma esticada assim, ó. Hã? Isso ia vender para danar, né? Para dar uma esticadinha aqui, uma murchadinha aqui, né? Forte, musculoso. Olha que beleza. Ia ficar bem bonito na foto. Mas a gente não consegue, ele sim. O que significa tudo isso? Que para ser possível um sistema eficiente de camuflagem, como a dos cefalópodes, é preciso essas duas coisas acontecerem exatamente ao mesmo tempo. Comportamento e padrão de cor interagem um com o outro. São um sistema de complexidade irredutível isso. Se o animal apenas se comportar como uma alga, como uma rocha, como um peixe, não vai funcionar. O predador o reconhece. Mas se ele tiver só o padrão de corpo e não se comportar como um coral, como uma rocha, como uma alga, não tiver a postura adequada, o sistema de locomoção, também não funciona. E as duas coisas, então, têm que estar ali na mesma hora, no mesmo instante, para funcionar. Senão, acabou os bichinhos. Eles não têm a menor chance de sobreviver. Essa interação, comportamento, padrão de cor, significa que eles precisam ter, primeiro, N componentes cromáticos, N componentes texturais, N componentes posturais, N componentes locomotores. Só isso? Não. Eles precisam que tudo isso esteja em sincronismo afinadíssimo e funcionando tudo de uma única vez. É igualzinho o flagelo. Tem que haver sincronismo. Alguns exemplos, para vocês terem uma noção. Da sépia. Possui 34 componentes cromáticos, 6 texturais, 8 posturais e 7 componentes locomotores. Mais de 50 componentes para gerar padrão de camuflagem e mimetismo na hora que ela quiser, na circunstância onde ela se encontra. Ela tem 50 componentes para gerar padrão. Uma lula, Loligo pealei, 34 componentes cromáticos, 5 posturais e 12 locomotores. Mais de 50 componentes ao seu dispor.
É mais ou menos como se você acordasse e falar, estou de branco, agora eu quero ficar de amarelo, né? E ela fica a hora que ela quer. E está aí o polvo comum, o Octopus vulgaris, 19 cromáticos, 6 componentes texturais, 14 posturais e 4 locomotores. Um total de 43 componentes. É fantástico. Mas como eu disse, tudo isso precisa ser atuado, comportamento padrão de cor, com todos esses componentes cromáticos, texturais, posturais e locomotores, eles precisam, né, de um comando, ou quem comande tudo isso. E quem comanda tudo isso? Uma central multimídia, pessoal. Uma central multimídia, um cérebro altamente desenvolvido e complexo. Em todo o filo molusca, não existem animais como os cefalópodes. Não existem animais com um desenvolvimento cerebral como esses animais. Um cérebro que possui uma memória incrível. Possui também sistemas de código-fonte e linguagem de programação. Eles têm um cérebro multimídia, onde um código-fonte está implantado em uma memória física e eles possuem um software que vai até a memória, acessa essa memória, lê o código, compreende o código, em milissegundos ele entende o código e muda de cor. Esse animal é um animal espetacular e muito complexo. O que significa tudo isso que eu falei? Que é preciso informação. E aqui a gente entra num eixo importante de complexidade irredutível com informação especificada. Essa informação precisa estar implantada nesse cérebro. Precisa existir ali, para que então tudo isso ocorra. E como o William Dembski diz, nós chegamos então na tal da complexidade especificada. Porque há informação implantada nesse cérebro incrível, nessa memória incrível desses animais. É uma complicação, com certeza, para o modelo evolucionista. Mais um pouquinho ainda. E o que dizem os fósseis? Está aqui uma figura, uma foto, que saiu na Nature. Nectocaris pteryx, uma espécie de cefalópode com 500 milhões, mais de 500 milhões de anos. Mais de 500 milhões de anos. O que nos leva até o Cambriano, de onde nós temos a grande maioria dos registros fósseis. Parece que cefalópode sempre foi cefalópode, né? Onde estão os fósseis ancestrais? Onde estão os fósseis, né? As espécies transicionais? Onde elas estão? Na imaginação. O resumo dessa ópera. Cromatóforos são órgãos complexos. Eles precisam da morfologia e fisiologia atuando em conjunto para funcionar e formar aqueles matizes de cores, aquelas formas discoides, aquelas formas geométricas. O sistema cromático e de reflexão de luz produz essas matizes e essas formas geométricas. E matizes e formas geométricas são obras de arte e padrões que mentes conseguem reconhecer. Processos aleatórios, graduais, não guiados, não formam matizes de cores propositais, mas eles fazem. E aquela distribuição não aleatória que formam que dão origem a essas formas geométricas, unidades discoides, são extremamente importantes para que eles cheguem nessas matizes. O sistema muscular é responsável pelo mimetismo. E a gente precisa entender a diferença, então, entre mimetismo e camuflagem. A camuflagem está relacionada àquele padrão de cor. E o mimetismo, a imitação. Né? Portanto, a locomoção, a postura, né? E a textura.
O cérebro é uma central multimídia informatizada, cheia de informações necessárias, para que esses animais, então, acessem essa memória, leiam o código por meio de um software e tomem a decisão em milissegundos, numa circunstância X. E podem ser N circunstâncias. Ou seja, é necessário que haja aqui essa interação, comportamento padrão de corpo, na mesma hora, em sincronia. E por último, cadê os fósseis? Fósseis desses animais de 500 milhões de anos. E aí, relembrando, eu não culpo Darwin. Mas se for possível demonstrar que um órgão complexo exista, que não possa ter sido formado por pequenas mutações numerosas e sucessivas, minha teoria estará destruída. Mas eu não consigo encontrar tal exemplo. E aí eu volto para aquela pergunta complexa. O projeto fantástico com complexidade mega irredutivelmente complexa dos cefalópodes. Evolução ou DI? Senhoras e senhores, eu acho que vocês têm aí um mínimo para poder responder essa pergunta.